Graças a Pai, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para partilhar com os irmãos mais um dos nossos devocionais. A nossa proposta é trabalhar com os irmãos os cânticos de romagem ao longo desses dias. O pastor Wesley trouxe uma palavra para os irmãos, o pastor Maurício. E a nossa responsabilidade hoje é pensar um pouquinho no contexto do Salmo 122. Eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. O Salmo davídico vai dizer assim, né? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém. Nós entendemos já o contexto que envolve os cânticos de romagem, os cânticos que eram entoados pelo povo durante o percurso até a cidade de Jerusalém, a cidade conhecida como símbolo da presença de Deus. A arca estava em Jerusalém desde a vitória sobre o povo jebuseu. Davi ele coloca a arca ali naquela cidade, e aquela cidade ela vira a representação da presença do Senhor. Pensando um pouco nessa questão de presença de Deus, de símbolo da presença de Deus, eu queria pegar esse texto e tentar aplicar ele de 3 formas na nossa vida, com relação ao que vai dizer respeito ao valor da presença de Deus na nossa vida, a como nós nos reportamos com relação à presença de Deus nas nossas vidas. Então, olhando para o Salmo 122, irmãos, eu queria que a partir do primeiro verso, a primeira coisa que nós aplicássemos sobre a nossa vida, principalmente nesses dias que nós estamos vivenciando, é que a alegria da vida cristã, a alegria da presença de Deus, a alegria de entrar em contato com Deus, ela antecede o momento de encontro, ela antecede o momento de adoração, antecede o momento de presença. Quando você pega o texto e você olha para o texto, o primeiro verso vai dizer assim, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E em algumas outras versões você vai encontrar, hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui casa a gente não pode remeter a templo, porque o templo não existe fisicamente ainda. Aqui a gente pensava no contexto realmente de presença. O templo físico ele veio existir com Salomão, não com Davi. Mas trazendo para a questão de presença de Deus, note que o texto é bem enfático. Nós não devemos nos alegrar no momento que entramos em contato com a presença de Deus. Nós não devemos nos alegrar no momento em que estamos desfrutando da bênção de Deus. Para aqueles que conhecem ao Senhor, para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que entendem a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, a alegria da vida cristã, ela antecede a presença do Senhor, ela antecede os nossos momentos de contato com o Senhor. Isso deve nos ensinar bastante. Nós não devemos esperar, aplicando agora na questão de culto, que é o nosso momento de presença de Deus realmente enfática, nós não devemos esperar para nos alegrar depois do culto. Nós não devemos esperar para nos alegrar no momento de comunhão. Nós não devemos esperar para nos alegrar quando entrarmos na igreja, depois de ouvir a palavra. Nós devemos passar o dia alegres, lembrando que nós vamos adorar o Senhor hoje. Independente de hoje, nós estamos vivendo um contexto de culto totalmente diferente. Um contexto em que o culto ele é eletrônico, aqui nós estamos partilhando a palavra com os irmãos via internet. Mas devemos lembrar, pronto, está programado, o irmão vai mandar um devocional tal hora, o culto de oração vai acontecer tal hora, o culto de estudo vai acontecer em determinada hora, o culto de domingo vai ser transmitido aqui às 18 horas. E a partir daí nós devemos nos lembrar, nós devemos nos alegrar antes disso. Porque a alegria da vida cristã ela é plena. Eu gosto muito de lembrar do que o evangelista João vai dizer. Ele vai dizer que todas as coisas foram escritas, principalmente as dele, os relatos dele, para que a nossa alegria fosse completa. Isso significa que não vai haver dor na nossa vida? Isso significa que não vai haver sofrimento? Não.
Significa que nenhuma dor, nenhum sofrimento dessa vida ou de nenhuma circunstância dessa vida vai superar a alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de desfrutar da presença do Senhor. Por isso que o salmista abre a boca e diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à presença do Senhor, vamos nos encontrar com o nosso Deus. Pensar nisso alegra o coração do salmista ao ponto de ele ter que externar isso. É um privilégio para mim estar na presença do Senhor, então eu me alegro com isso. A segunda coisa que nós podemos aplicar sobre as nossas vidas, irmãos, além de que a alegria ela antecede o momento de oração, é de que a presença do Senhor, a certeza dessa presença do Senhor, deve obrigatoriamente nos remeter a uma situação de segurança. Aqui o salmista ele vai citar esse lugar de presença do Senhor como um lugar acolhedor, um lugar que garante segurança, um lugar que garante a estadia tranquila ali. E eu queria pensar nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldade. Realmente é o tempo de chorar com os que choram, é o tempo de sofrer realmente. Mas devemos nos lembrar que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades dessa vida, lembrando que as dores dessa vida são pedagógicas, o nosso Deus, ele continua sendo o nosso rochedo, como o salmista vai citar lá no Salmo 27. O nosso Deus, ele continua sendo a nossa fonte de segurança. Ele continua nos escondendo no seu pavilhão. Ele continua nos abrigando debaixo das suas asas. Ele continua nos sustentando com a sua boa mão, com a sua destra fiel, com a sua mão poderosa. Então, devemos lembrar que a alegria que já existe no nosso coração, que nos prepara para o momento de adoração, deve nos remeter a que nesse momento de adoração nós vamos estar plenamente seguros nas mãos daquele que governa toda a história e daquele que governa toda a nossa vida rigorosamente, sentado no alto e sublime trono. E por fim, irmãos, além de nos alegrar antes da presença do Senhor, além de entender que essa presença ela gera segurança no nosso coração, nós devemos entender também que esses momentos de presença do Senhor, eles devem nos remeter à perspectiva de buscar a paz. Essa paz aqui descrita é uma paz que vem fruto da oração. Davi faz uma oração e ele pede que as pessoas propaguem essa oração, elas cantem e orem ao mesmo tempo, rogando por paz no meio do povo de Deus quando se busca a presença do Senhor. E isso deve trabalhar o nosso coração em dois sentidos. Nos momentos em que nós estamos dentro da casa do Senhor buscando, nós devemos zelar pela comunhão do povo de Deus para que haja paz no nosso meio. Quando nós saímos da casa do Senhor, nós devemos continuar em oração, para que nós possamos continuar vivendo em paz diante do Senhor. A Escritura é categórica. Cristo vai ser muito franco quando ele vai dizer que essa paz só é permitida através dele. A paz que nós precisamos só existe em Cristo Jesus. Não é uma paz como o mundo dá, a paz que ele oferece. É uma paz totalmente diferente. É a paz que é capaz de acalmar o nosso coração em meio às adversidades dessa vida, em meio a essas circunstâncias que nós estamos vivenciando. Então, pensando no cântico do Salmo 122, eu queria lembrar você, eu queria pedir a você que após ouvir essa mensagem, se você for compartilhar com alguém, você compartilhe ela com alegria. Você lembre que buscar a presença do Senhor deve ser realmente antecedido por alegria no nosso coração. A alegria de conhecer o Senhor, de conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Lembre que buscando ao Senhor isso nos garante segurança. Nada está fora do controle do Senhor. Ele não foi pego de surpresa. Então, nós estamos realmente debaixo da vontade boa, perfeita, agradável e soberana do nosso Deus. E eu queria lembrar aos irmãos também, que continuem zelando pela comunhão do povo de Deus, principalmente nesses momentos de busca ao Senhor. Vamos zelar, irmãos, pelo nosso convívio cristão, pelo nosso convívio social, principalmente nesses momentos onde duas palavras são essenciais. Equilíbrio, irmãos. Não só equilíbrio, a questão de sensatez nas nossas palavras, para que nós não venhamos a prejudicar ninguém com a forma com a que nós pensamos. Então, Deus abençoe os irmãos, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração.